Bom, só chamar a atenção aqui, talvez eu não comentei, não sei se todos perceberam, a Xylella fastidiosa, só um detalhe, ela é habitante do xilema, é uma bactéria. Fitoplasma, espiroplasma e essa bactéria que causa o greening são habitantes do floema, tá certo? Essa é uma diferença importante do tecido também que vai ser colonizado e onde o vetor vai adquirir o patógeno. Pois bem, então dando continuidade ao nosso ciclo, né? Sobrevivência, disseminação, agora nós vamos ter a infecção, colonização e a reprodução que ocorre junto com a colonização, que nós não vamos ter muito o que falar sobre a reprodução de fungos e de bactérias, que nós já falamos lá naquela nossa breve revisão. Então, a infecção, no caso de fungos, existe aqui uma forma de penetração de alguns fungos, penetração direta. E nós vamos ver no vídeo também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Alguém saberia me dizer mais alguma outra maneira de um fungo penetrar no tecido vegetal? Eu vou discutir com um pouquinho mais de detalhe essa penetração direta, mas que outra maneira um fungo pode entrar no tecido vegetal? Numa folha, num fruto? Ferimentos. Quem falou ferimentos? Ferimento. Alguém falou, o que mais? Olha, os fungos, de uma maneira geral, não têm vetores daquela forma que nós definimos, de adquirir, transportar e inocular, exceto a seca da mangueira. O esporo do fungo é transportado nos orifícios na cabeça de um besouro, que é a broca da mangueira. Mas eu acho que esse transporte é mais, eu diria que ele é mais, na minha interpretação, ele é mais acidental do que nessa relação íntima. Mas, se você encontrar que o fungo causador da seca da mangueira tem como vetor o escolitídeo, eu não sei, né? Talvez não seja totalmente errado, mas não segue a definição que nós apresentamos para o vetor, tá certo? Mas, não, então vamos voltar à pergunta. Além da penetração direta, ferimentos, uma outra forma importante de penetração em tecido vegetal? Aberturas naturais, né? Estômatos, é isso que você ia falar. Então, estômatos, hidatódios, né? Então, os fungos, eles podem penetrar diretamente o tecido, e aí nós temos uma aula mais no final do semestre de como os patógenos atacam as plantas, de como as plantas se defendem dos patógenos, que é a fisiologia do parasitismo, que o professor Sérgio, que é especialista nesse assunto, vem falar aqui para vocês, e ele vai detalhar com muito mais propriedade e apresentar mais informações. Eu só vou falar superficialmente. Então, nós temos aqui um tecido vegetal, né? A cutícula de uma folha, as células da epiderme. Esse quadradinho aqui está ampliado nessa imagem, então nós temos aqui o citoplasma, a membrana plasmática, a parede celular, tem cera, enfim. Então, quando um fungo chega no tecido vegetal, olha a barreira que ele encontra. Se ele não encontrar aberturas naturais ou ferimentos que facilitem a penetração, né, do tubo germinativo, ele encontra uma barreira aqui enorme. Isso aqui é uma parede de 2 metros de largura para ele sobrepor. Mas muitos fungos, quando os esporos estão germinando, eles ativam genes que produzem
diferentes exoenzimas, né, que vocês viram lá na microbiologia. Então, por exemplo, ele pode produzir uma primeira enzima, que é a cutinase, que vai degradar a cutina na cutícula. Depois, ele pode produzir celulase, que vai degradar a celulose. Pectinase, né, que são as enzimas que vão degradar a pectina, que gruda uma célula na outra, da lamela média. Então, é através da ação enzimática, né, que os fungos, alguns fungos, não todos, né, alguns fungos vão penetrar no tecido vegetal, degradando as diferentes camadas. Isso aí é bem ilustrado no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essa é uma forma de penetração de fungos e pode ser uma maneira de você proteger a planta do ataque desse patógeno. Desenvolver produtos, né? Desenvolver variedades resistentes ou um determinado produto que justamente inibe esse processo de penetração durante a penetração direta do patógeno, né? Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando, né? Aqui já é outro caso, é a penetração através de aberturas naturais, muito bem ilustrado numa fotografia de microscopia eletrônica de varredura. Aqui nós temos um espólio de ferrugem, um uredósporo, e ele emite o tubo germinativo, e nesse tubo germinativo ele emite aqui um apressório, né? Não necessariamente que todos eles precisam emitir apressório para ocorrer a penetração, mas quando eles produzem apressório, esse apressório, ele funciona, vamos fazer uma analogia aqui com um aspirador de pó, né? Quando você coloca o aspirador de pó no estofado, por exemplo, ele gruda, né? Então, esse apressório, ele tem a função de promover a aderência da ponta do tubo germinativo no tecido foliar. Pode ser para penetração direta, como pode ser também para penetração através de aberturas naturais, como é o caso aqui, né? Então, aqui tem o espório germinou, formou o tubo germinativo, o apressório, né? E ali ela vai, a ponta da hifa no apressório vai penetrando pela abertura natural. Ou poderia ter o apressório e a ponta da hifa começar a produzir exoenzimas para degradar a cutícula e assim sucessivamente para promover a penetração, né? E uma outra forma de penetração, que é óbvia, que já foi dita aqui, é através de ferimentos, né? Então, muitas vezes, o manejo de uma doença pode ser no melhor manuseio do produto para evitar ferimentos, que pode ser a principal forma, a principal via de entrada, via de penetração do patógeno. Um exemplo que vocês conhecem, bolor verde dos citros, que é causado por penicílio. Até estava na aula passada, na aula prática tinha um bolor lá de um citro, se não me engano. Esse fungo, ele penetra no fruto exclusivamente por ferimentos. Então, uma maneira de você diminuir a incidência dessa doença é promover o manejo adequado, o manuseio adequado do produto para evitar ferimentos, tá certo? Por isso que eu volto a insistir, nós precisamos conhecer todas essas particularidades, saber que existem, né? De tal maneira que quando estiver estudando cada caso particularmente, todos esses aspectos sejam levados em consideração, uma vez que nós não podemos generalizar, tá? Os procariotos, molicutes e bactérias, né? As bactérias, vamos falar primeiro das bactérias. Elas não penetram diretamente. Nenhuma bactéria é capaz de penetrar diretamente o tecido da planta. Nenhuma. Nem bactéria, nem molicute. Os procariotos não são capazes de produzir exoenzimas, produzem exoenzimas, mas com outras finalidades, mas não para penetração direta no tecido. Então, por isso que eu pus um X aqui,
que eles não penetram diretamente. Penetram por aberturas naturais, estômatos, hidatódios, lenticelas, né, nectário floral. Penetram por ferimentos, obviamente, né, são portas de entrada. E aqueles que têm vetores penetram por ferimentos provocados pelos vetores. É o caso da xilela, é o caso da bactéria do Green, né, que o vetor vai lá, quando ele se alimenta, promove um ferimento e vai colocar a bactéria dentro do xilema ou dentro do floema, dependendo do tecido que é colonizado. Então, os fungos, só repetindo, os fungos penetram diretamente, através da ação enzimática, aberturas naturais e ferimentos. Procariotos penetram por aberturas naturais, por ferimentos provocados pelo homem, né, ou por abrasão de outra maneira, ou ferimentos provocados pelos vetores naqueles casos específicos onde existe a atuação de um vetor que nós já acabamos de discutir. Uma vez infectada a planta, ocorre o processo de colonização dos tecidos. E essa colonização ocorre concomitante com a reprodução. Os fungos se reproduzem por esporos, sexuais ou assexuais, e as bactérias, os procariotos, se reproduzem por fissão binária. Então, nós não temos muito mais a acrescentar no aspecto da reprodução. Como que esses micro-organismos colonizam o tecido vegetal após a infecção? Cada um tem as suas particularidades também. Os oídios, que são aqueles fungos que formam aquela massa branca em cima da folha, né, em cima do fruto, na aula prática da semana passada tinha um oídio da soja, se não me engano, né? Oídio da soja. Então tem aquela massa branca, cotonosa, tem um aspecto de algodão, né, no tecido foliar. Esses fungos, eles colonizam a superfície do tecido foliar. O micélio cresce superficialmente e ele emite de pontos em pontos, ocorre a penetração direta e ele emite o que nós chamamos de austório. Então aqui nós temos o tecido foliar, aqui nós temos a membrana plasmática, tá? Da célula. Aqui tem uma célula e a membrana plasmática. Quando esse fungo penetra, ele forma um austório. O austório ele não tem a função de romper a célula. Ele vai invaginando aqui dentro da membrana plasmática e a membrana plasmática fica em volta dessa estrutura celular do fungo que recebe o nome de austório. E ele tem a função de absorver o nutriente citoplasmático, sem matar a célula. Então não é uma estrutura que mata a célula, que necrosa a célula para retirar o alimento dela. Não, ela envolve a membrana plasmática para ir vagarosamente obtendo o nutriente daquele tecido vegetal, tá certo? Então essa é uma estrutura importante que muitos fungos formam para prover a sua sustentação e o crescimento. Alguns fungos colonizam a região subcuticular. É o caso da sarna da macieira. Se alguém tiver curiosidade, vale a pena ler um pouquinho sobre a sarna da macieira, até para aprender que é uma doença importante, conhecer as particularidades das diferentes doenças, né? Então, colonização subcuticular. Outros fungos matam o tecido, intracelularmente a colonização. Então, ele penetra diretamente ou por ferimentos e vai colonizando intracelularmente, vai matando, vai usufruindo do conteúdo citoplasmático e vai matando a célula. Forma aquelas lesões, né? Então a folha fica com aquela área necrosada, né? Justamente porque houve a colonização intracelular. Outros
podem colonizar intercelularmente. E aí, novamente, tem o papel do Haustorium. Então, são fungos, né, que não matam a célula, não matam o tecido, geralmente são aqueles biotróficos, né, que não querem matar o hospedeiro, mas querem se utilizar do conteúdo citoplasmático da célula desse hospedeiro. Então, eles vão colonizando intercelularmente e emitindo haustórios para a retirada do alimento. E, finalmente, nós temos alguns fungos que causam murcha de fusário, murcha de verticílio, né, que colonizam o xilema e que causam as doenças que eu comentei no início, o grupo de doenças monocíclicas. A pergunta dele é a diferença entre o intercelular e o intracelular. O intracelular, o próprio nome diz, ele vai rompendo células dentro da célula, dentro da célula. Então ele rompe a célula, rompeu essa aqui e está rompendo as outras células, tá certo? Então ele vai destruindo a célula, intracelularmente, ele vai arrebentando a célula. Esse que coloniza intercelularmente, ele caminha na lamela média, tá certo? Entre duas células. E emite haustórios para o interior do citoplasma para obter o alimento. Então, ele não mata a célula, não destrói a célula, diferente desse aqui que destrói a célula. Tá certo? Bom, e os que causam murchas vasculares é aqueles que habitam o xilema, interferem na absorção de água e sais minerais, e nós vamos ter aquele sintoma reflexo, que vocês aprenderam lá na aula prática, na primeira aula prática, sintoma reflexo ou secundário de murcha na parte aérea, né? Então o xilema está todo entupido, né? E o sintoma reflexo vai aparecer lá na parte aérea, na forma de murcha, né? Por isso que a doença, esse grupo de doença tem esse nome, murchas vasculares, murcha de fusário e outros patógenos, né? Bom, e finalmente a colonização de procariotos. Também não há muito o que nós comentarmos. As bactérias, de uma maneira geral, colonizam os espaços intercelulares, né? Elas vão produzindo exoenzimas e vão degradando, em alguns casos, a lamela média, e vão colonizando os espaços intercelulares. Temos bactérias que colonizam o floema, bactérias, fitoplasmas e espiroplasma que colonizam o floema, e temos bactérias que colonizam o xilema, Ralstonia, que causa a murcha do tomateiro, a Leishmania, o ractismo da cana-de-açúcar, a xilela, que nós acabamos de falar do CVC dos citros, né, que colonizam os vasos do xilema e vão causar o sintoma reflexo de murcha da parte aérea, né? A reprodução, como eu disse já anteriormente, ocorre ao mesmo tempo que a colonização está ocorrendo. A cigarrinha se alimenta do conteúdo da seiva do floresta? Olha, ela pode se alimentar nos dois tipos de tecido, tá certo? Porque ela pode adquirir a xilela do xilema e ela pode adquirir fitoplasma e espiroplasma lá no floema, tá certo? Bom, então com isso nós fechamos o ciclo de relação patógeno-hospedeiro para fungos e bactérias. Sobrevivência, que nós vimos, disseminação, os diferentes aspectos, infecção, colonização e a reprodução que nós vimos inicialmente naquela breve revisão que nós fizemos. Existe algum ataque ou colonização intracelular por bactérias? Não, existe. Ela entra nos espaços intercelulares, mas ela também acaba atacando as células. Algumas bactérias, elas destroem totalmente o tecido, destruindo a célula. Ela penetra na célula também. Tá certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro? Alguma pergunta, algum comentário? Não?